Bom, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a Valéria por ter lembrado de ter convidado e dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês. Também é uma fonte um pouco de preocupação, certamente, de falar com esse pessoal que foi meu professor, e de falar também de memória, porque eu estou me sentindo bastante velho já de estar falando de memórias. Não sei se já estava na época de eu estar falando isso, mas eu queria dizer que eu tive ajuda para preparar isso daqui da minha esposa Cláudia, que também foi, como eu, aluna do professor Chagas. Então ela me ajudou. Essas são as nossas lembranças do professor Chagas. Então, assim que a Valéria chamou, eu tentei ter vieram à mente várias lembranças desordenadas, e eu queria primeiro comentar elas de maneira desordenada e depois tentar ordenar um pouquinho mais. A primeira das coisas que me veio à mente foi o jaleco de Dr. Chagas, que era elegantíssimo, tinha um jaleco que abotoava aqui do lado, que nunca mais encontrei, que achava o máximo da elegância. Ele dava na pós-graduação uma disciplina de metodologia científica que era muito gostosa, que na verdade a gente sentava em roda em volta dele e ele contava histórias da ciência, o que era a ciência. Me lembro dele construir com a gente, discutir com a gente o que era o perfil do cientista. E aí ele contava histórias de vários cientistas diferentes, com vidas completamente opostas, mas com muitas coisas em comum. Que ensinavam muito. Eu me lembro de voltar de carro com ele, de pegar carona com ele na volta. Nem me lembro se o cara, acho que era era um Monge Azul, que era uma coisa muito prazerosa, porque a conversa era super agradável e ele vinha contando histórias, mas ele se preocupava com a história e a direção dele era péssima. A gente, ao mesmo tempo que eu estava andando de carro, a gente ficava muito assustado de estar com ele. Me lembro que ele estava mais velho, a dona Ná fazia ele vir de casa com o motorista, na volta ele mandava o motorista sentar ao lado e ele fazia questão de dirigir o carro. Me lembro de várias conferências. Infelizmente, como professor Darcy, eu não costumava tomar nota, então depois eu tive que recorrer a coisas escritas, mas, por exemplo, eu lembro de uma conferência em particular que ele falou de vida e morte de uma instituição científica, onde ele estava tomando conta da casa e dizendo o que estava certo, o que estava errado. Ele falou de várias outras instituições e como o que ele imaginava para o biofísica. Lembro também de uma visita que a gente fez ao escritório dele na Casina Pio IV, na Jardins do Vaticano, e isso é uma foto tirada lá uma foto lá da janela do escritório dele para a Basílica de São Pedro. E era uma reunião sobre o momento da morte, ou alguma coisa desse tipo, com cientistas eminentes do mundo inteiro. E eu e Cláudia estávamos passeando na Europa, de mochila, viajando por vários lugares. E aí ele falou: poxa, eu tenho muita inveja de vocês. E a gente acreditava, porque ele se sentia que o prazer dele de está fazendo essa descoberta muito grande. E na hora de sair, a gente passou pelo lado da mesa, estava preparado já a mesa de banquete, e tinha várias garrafinhas de suco. Ele pegou: olha, pega aqui, leva as garrafinhas para botar na mochila para vocês levarem na viagem. Mas tentando organizar um pouco mais essa memória dele, e acho que também foi salutar para mim fazer isso. Então eu queria registrar aqui qual foi minha convivência formal com o professor Chagas. Então, eu fiz minha iniciação científica com ele, inicialmente trabalhando com a professora, sob responsabilidade do Dr. Chagas, mas trabalhando com a professora Aparecida Esquivel, fazendo isolamento de eletroplaca, experimento com treinamento com nervo ciático e tal. Mais tarde eu fui trabalhar com a professora Ida Lobão, isolando frações colinérgicas. Tem vários colegas que trabalhavam comigo nessa época que lembram que a gente fazia fracionamento de órgão elétrico, dosagem de atividade colinérgica dessas frações. Mais tarde eu fiz então mestrado, e meu trabalho de mestrado foi de isolamento e identificação dos filamentos intermediários do órgão elétrico do poraquê.
Tive a ajuda do professor Vivaldo Moura Neto e, durante um tempo, a Vivaldo voltou para a França e eu fiquei trabalhando com a professora Messi Oliveira. Depois eu fiz doutorado, ainda sob orientação do professor Chagas, mas eu tive a chance de ter uma bolsa sanduíche e eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos com o professor Holzer, trabalhando com esse gene diferenciador MIA-D. Então, meu trabalho de mestrado foi em cima dessa proteína desmina, estudar essa composição dessa química dessa proteína no órgão elétrico. E isso também deu vários artigos que eu publiquei com o Dr. Chagas, inclusive com o Vivaldo, com a Cláudia. Durante o doutorado eu trabalhei com esse estudo desse gene diferenciador, no que eu acredito que tenha sido a última tese do Dr. Chagas. Essa foi defendida em 1991, também resultou em vários artigos. Então, a coisa interessante que essa provocação de fazer a memória, a gente pensa um pouco que, né, como é que funciona, como é que foi a vida. E eu comecei trabalhando com peixe elétrico, como o Dr. Chagas cita no livro dele, que todo mundo em algum momento trabalhou com peixe elétrico. Eu fui trabalhar, meu trabalho foi identificar esse tipo de proteína do filamento intermediário. Mais tarde eu fui trabalhar então nos Estados Unidos com diferenciação muscular, depois fiz um pós-doutorado com a professora Nazaré Meirelles, ainda trabalhando em diferenciação muscular, e hoje em dia estou trabalhando com a diferenciação muscular e o estudo da proteína desmina no peixe, modelo do peixe zebra. Isso também deu várias publicações e acho que os filminhos não estão rodando. Então, o trabalho que eu faço hoje em dia é, por exemplo, estudar a distribuição de proteínas de matriz extracelular e de adesão celular nos embriões de peixe-zebra, nos somitos dos embriões de peixe-zebra. Então, durante ao mesmo tempo, a Cláudia também teve uma formação parecida com a minha. Ela começou também a trabalhar com iniciação científica sob orientação do professor Chagas, e ela foi trabalhar fazendo análise da composição elemental do órgão elétrico do peixe elétrico com o professor Wolfgang Pfeiffer, que a Cláudia comentou aqui. Depois, durante o mestrado, ela foi trabalhar com isolamento e identificação de alfa-actinina, proteína do citoesqueleto, no órgão elétrico, também sob orientação do Dr. Chagas, mas com a colaboração do professor Vivaldo Moura Neto e da professora Metz. A Cláudia já fez o doutorado dela sob orientação do professor Vivaldo, também em diferenciação muscular. E aí ela seguiu, hoje em dia nós temos um laboratório juntos, e que eu trabalho com modelo de peixe e ela estuda a diferenciação no modelo de cultura de células, e em várias publicações. Eu só queria fazer referência aqui ao artigo que acabou de sair essa semana com Marcela Aniquer, daqui da Biofísica, também sobre membranas, sobre colesterol na membrana, diferenciação. Bom, dessa época de convivência no Instituto de Biofísica, a gente conviveu com várias pessoas. Eu cito aqui algumas, mas com medo de esquecer de alguém, mas lembrar da Ângela, da Lilian, da Kelly, Levi, Lindomar, Solange, Vivaldo, Dona Esmeralda, Elaine, Lídia, Mayra, Nilson, Helena, o pessoal todo do vôlei e muitas outras pessoas. E algumas fotos aí do laboratório. Vivaldo, eu achei 2 fotos do Vivaldo dessa época. Por acaso, as duas ele está muito sorridente. Acho que ele estava bastante feliz aqui nessa época. E aí, tentando formalizar um pouco para fazer essa apresentação, eu fiquei pensando como é que eu via o Dr. Chagas como cientista e no que ele tinha ensinado, que era fazer o perfil do cientista, quais eram as características dele que faziam dele um bom cientista. E eu listei aqui uma série de características, poderia listar várias outras características, como os valores que ele tinha, inteligência, o senso crítico, cultura, carisma, liderança, etc. E eu tentei pensar o que dessas coisas
como é que essas coisas se relacionam com vários ensinamentos que ele teve. E aí eu coloquei aqui, vou listar aqui alguns ensinamentos e como é que eu vejo essas consequências que tem esse ensinamento. O problema disso é que toda essa minha memória dele é muito informal, então eu fui buscar, não tenho como o professor Darcy, que tem as documentações, tudo documentado, mas, por exemplo, a gente aprende isso informalmente, que a ética para ele era uma coisa muito importante. Eu consegui, por exemplo, achar uma citação dele sobre isso que eu acho muito interessante, e que não só ética no sentido de ser correto em geral, mas como ética no sentido que é ética científica. Então, a ética científica é a ideia de que é preciso que a pessoa goste do seu trabalho, que você tinha falado das recompensas, mas que se aparecer um outro trabalho que avança o conhecimento, você tem que estar mais preocupado em avançar o conhecimento do que na sua vaidade, e que isso é parte do que é essa ética científica que ele definiu. Um outro ensinamento dele é a ideia do desempenho. A professora Doris, por exemplo, comentou a ideia de que tirar 10 ou tirar 9,8 é uma questão importante e que é muito importante a gente ter um bom desempenho na vida. E o exemplo dele não tem como ser mais eloquente que a capacidade dele de mudar o mundo. Eu estava conversando com meu filho sobre o que era a Guerra Fria e o medo que a gente tinha de um holocausto nuclear, de uma guerra nuclear, e que ele pôde influenciar no desarmamento nuclear, um documento que ele faz, a academia faz, sobre o inverno nuclear, as consequências da guerra nuclear, e que de alguma maneira ajudou a contribuir para o desarmamento e para a melhoria do mundo. Isso está ligado a um alto nível de exigência consigo próprio, que ele tinha, que eu tinha colocado como essa qualidade de senso crítico, e não apenas um alto nível de exigência consigo próprio que ele nos ensinou a ter, mas com níveis de exigência diferenciados. Por isso eu sempre considerei como um elogio o fato dele ser muito exigente comigo, sempre tomei isso como um elogio. Outra coisa que acho que ele ensinava era a ideia de que é importante a gente estar consciente do contexto social e político do que a gente está fazendo. Então, Chagas era uma pessoa extremamente atualizada, ele sabia tudo o que acontecia, conversava sobre todas as notícias, e ao mesmo tempo a importância de saber o contexto científico do que você está falando. Isso, por exemplo, me influenciou a leitura de várias pessoas que vão além, de uma literatura científica que vai além do trabalho propriamente dito, como Stephen Jay Gould, Jonathan Wiener, Ernest Mayr, Lewis Thomas, Carl Sagan, Dawkins e vários outros. De certa maneira, isso está ligado à importância da política científica e da atividade administrativa. Então, a ideia de que a gente faz parte do trabalho da gente, a gente lidar com essa coisa de administrar o laboratório, ou de participar de comissões que tomam tempo pessoal, e o Dr. Chagas sempre lamentou que isso era uma contradição para ele, que ele, na verdade, lamentava não fazer um trabalho científico melhor pelo tempo que ele tinha perdido com a administração científica, mas que, na verdade, todos nós ganhamos com essa escolha dele. Ele falava muito, o lema dessa casa é a relação entre ensino e pesquisa, e a ideia de que se a universidade é um lugar que ensina porque pesquisa, mas ao mesmo tempo também, o Dr. Chagas mencionou isso mais uma vez, ele pesquisa melhor porque ensina. Então essas duas atividades são, eu acho que indissociáveis. Isso é uma coisa que eu posso dizer que eu gostaria de poder dizer que é uma aprendizagem minha, e que hoje em dia participo, tento fazer tanto pesquisa como participo nas aulas na graduação para medicina, para biomedicina, e para pós-graduação no programa de ciências morfológicas, também tenho algumas atividades de extensão. Em particular, eu tenho o prazer de ter participado dessa reforma das salas de microscopia do Instituto, junto com a professora Cátia Arcanjo do ICB, sob a responsabilidade do professor Adalberto, que era diretor do ICB na época. A gente pôde trocar esses microscópios que já estavam bastante antigos por microscópios modernos. O Dr. Chagas já estava falecido quando isso aconteceu, mas uma referência dele sobre isso
que eu achei interessante era de que ele diz como ele tinha o prazer de usar esse microscópio, de manusear esses microscópios. Então, um pouco dentro desse sentimento de que, às vezes, os ensinamentos não são formais, mas são informais, e que, na verdade, foi uma certa briga, porque tem várias universidades por aí que simplesmente estão abandonando os microscópios, usando o ensino completamente digital, que eu acho que não faz sentido e que descobri que ele também, acharia que não faz sentido. Também queria mencionar que eu tenho participado de um programa de educação médica, que a gente já teve mais de 15 reuniões, e que está fazendo a reforma de currículo do curso de medicina. E que essas reuniões são muito trabalhosas, mas, por outro lado, estão levando a gente a superar diferenças históricas que existiam entre o ICB e o Instituto de Biofísica, e ajudar a definir um novo currículo para a educação médica, com participação, de novo, do Marcelo Ainquer, Turan e vários colegas aqui do IBCC. Uma outra ensinamento do professor Chagas, que já foi mencionado aqui bastante, a ideia de que é muito importante o intercâmbio científico, isso fica evidente. Eu acho que aprendi um pouco disso também, e tive já a chance de trazer vários colegas para participar de simpósios e cursos aqui no Brasil, e também tive a chance de participar de cursos em vários lugares também do Brasil. Finalmente, uma outra coisa que é um ensinamento dele, que eu acho também um aprendizado, a importância da metodologia na pesquisa. Então, eu busquei isso, eu trabalho muito com microscopia, e tive o prazer de ajudar a montar uma unidade de microscopia confocal no ICB, e de montar um biotério de peixe-zebra, e de ter trazido esse modelo novo para a universidade, modelo que a Valéria também é colaboradora, que a gente está fazendo um trabalho em conjunto com isso. Eu botei aqui só uma observação de que a gente tinha, na minha época de estudante, usava muito as oficinas do Instituto de Biofísica, e que é uma coisa que hoje em dia não se usa mais, e que eu acho que é fundamental e que podia ser importante para a gente resgatar para o funcionamento da pesquisa. E um último ensinamento de Dr. Chagas na verdade, um ensinamento póstumo, um ensinamento que é um pouco do Dr. Chagas, mas também do professor Darcy, que nas últimas conferências recentes dele, chamou atenção para a maneira como o professor Chagas busca o seu próprio caminho, onde ele sai de Manguinhos e vem para a universidade para implantar a pesquisa na universidade, mas também para criar independência em relação à figura paterna, e como era importante essa ideia de fazer o seu caminho próprio, que é uma coisa que eu procurei seguir. E, para mim, mencionando figura paterna, eu não posso deixar de mencionar a amizade que tinha meu pai, Odílio Costa Filho, com o professor Chagas, aqui na fotografia de posse do professor Chagas na Academia de Letras. Isso.